Errado, você joga o peso todo para sua lombar. Como que é a forma correta para iniciante? Você tem que começar aqui. Coloca o joelhinho no tapete, afasta os ombros das orelhas, cresce e alinha os seus ombros com seu punho. Se você está chegando aqui pela primeira vez, muito prazer, eu sou a Babi, eu sou professora de Yoga e Meditação e estou aqui para te ajudar a se libertar da ansiedade, a ter uma vida calma, leve, tranquila, saudável, mesmo se você nunca praticou yoga antes. Vamos falar sobre a diferença entre praticar yoga em casa, sozinha, com os vídeos que você encontra aí pelo YouTube e entre ter um acompanhamento de uma professora de yoga online, te transmitindo todo esse conhecimento e te acompanhando nessa jornada de transformação. E se você está aqui, quero saber também se você já começou, se você está tentando aí sozinha ou se tem alunas minhas aí, tem alunas aí do Método Yoga em Prática, para a gente contar um pouquinho essa diferença desses dois caminhos a seguir. Bem, primeiro vamos falar um pouquinho o que acontece quando você tenta praticar yoga sozinha em casa através desses vídeos todos que estão por aí pelo YouTube. A primeira coisa que você tem que entender é ter muito cuidado com qualquer vídeo que você acaba caindo e se entregando para uma prática do yoga. Hoje a internet ela tem muitas facilidades e isso é maravilhoso, mas ao mesmo tempo ela não tem nenhuma barreira de entrada. Então já vi aí vídeos de pessoas dando aulas de yoga que nem ao menos tem formação de professor de yoga para praticar. Então é muito importante que quando você vai escolher uma prática de yoga para você fazer, para você começar essa sua jornada, lembrando que a prática do yoga é um pedacinho do que vocês veem aí no YouTube, mas quando você decide começar esse caminho, a primeira coisa que é importante, você precisa saber quem que é a pessoa que está do outro lado. Se a pessoa tem formação, ela sabe o que ela está falando, ela vivenciou o que ela está te ensinando. Afinal de contas, você está se entregando para aquele momento ali, né? A prática do yoga é o momento que a gente se abre para receber um conhecimento. Quem que é essa pessoa que está te transmitindo esse conhecimento? Então, primeira coisa, é muito importante que você tenha esse cuidado. Outro ponto. O que acontece quando você começa a praticar yoga sozinha em casa? Você começa a encontrar várias dificuldades. Então, a primeira dificuldade é você saber se você está fazendo as posturas da forma correta ou não. A segunda dificuldade é você saber se aquela postura ou aquela forma que você está fazendo é adequada para o seu corpo, né? Cada corpo é único. Existem várias variações de uma postura de yoga. Uma variação é melhor para mim, para o meu corpo, que não necessariamente é a mesma variação que é para você. Então, às vezes você está numa postura se sentindo desconfortável porque aquela não é a variação que vai trazer o conforto para o seu corpo. E às vezes você está insistindo fazendo às vezes a postura que não é para você nesse momento ou fazendo a postura da forma incorreta, sem saber nem ao menos que você está nesse caminho, porque você está aí tentando sozinha sem ter nenhuma orientação. Outro ponto que acontece quando você está tentando praticar yoga sozinha é que muitas vezes tem muitas pessoas que acham muito difícil justamente por não conseguir esclarecer essas dúvidas, por não saber se está praticando da forma correta e acaba desistindo no meio do caminho, achando que yoga é algo difícil. Mas na verdade, nunca generalize, não é o yoga que é difícil, mas sim a forma como você está tentando seguir, que não é o caminho que vai te ajudar a chegar nos seus resultados. Você está indo pelo caminho mais difícil, mais complicado, tentando aí trilhar esse caminho sozinha. A prática do yoga é uma prática transmitida de professor para aluno. É uma prática que você aprende através de um professor. Então é muito importante que você
tenha um acompanhamento para te guiar, inclusive sanar várias dúvidas que vão surgindo, para que você não desista no meio do caminho. Eu tento ajudar vocês ao máximo aqui com as caixinhas de perguntas, tirando algumas dúvidas, mas é muito difícil, né? Não tem como eu responder todas as perguntas e nem você conseguir numa caixinha, quando eu consigo abrir, colocar todas as suas dúvidas e ter esse apoio. Outra coisa que eu vejo muito acontecer quando as pessoas tentam seguir nesse caminho sozinha é desistir por falta de ânimo, falta de motivação. E aí pensa comigo, nem é sua culpa, né? Você tá aí ansiosa, sem energia, sem disposição, ainda começa a tentar algo novo que você não tem conhecimento nenhum. Para levantar da cama e para o tapetinho fica ainda mais difícil e acaba começando, se entregando, parando e se desmotivando porque está tentando sozinha. Seguir sozinha é sempre mais difícil. E por que eu falo isso? Porque eu tentei trilhar esse caminho até eu entender que não era assim que se praticava o yoga, que o yoga vai muito além dessas aulas aleatórias do YouTube, que yoga é um caminho que você trilha com as orientações, acompanhamentos e absorvendo esse conhecimento de uma professora de yoga online. Eu estou aqui com o meu roteirinho para eu não esquecer de passar nenhuma informação para vocês. Então, como eu falei, o grande obstáculo que eu vejo quem tenta praticar yoga em casa sozinha é sentir essas dificuldades de começar, para seguir em frente, para praticar as posturas, desistindo ou achando muito difícil, generalizando a prática do yoga por esse caminho que você escolheu seguir. Além disso, né, imagina, você está ansiosa. Então, quem está ansiosa geralmente já está com a cabeça assim, muito agitada e perdida. E aí você tenta começar algo novo que você não faz a mínima ideia de como fazer. Você vai se sentir ainda mais perdida e pode se sentir ainda mais ansiosa, né? Às vezes, quem nunca aí chegou no YouTube e colocou lá, aula de yoga para iniciantes, ou para quem nunca praticou. Aí aparece 1000 aulas lá para você fazer. E você começa a ficar cada vez mais perdida, porque você vai rolando e vem surgindo em um monte de aula, você não sabe o que você faz, o que você tem que fazer, como você tem que fazer, e você às vezes fica ainda mais ansiosa nesse caminho. É mais ou menos aprender a dirigir. Tem pessoas que tentam aprender a dirigir sozinha, e o que acontece? Tem gente que desiste, tem gente que até consegue, mas cria várias manias. Por quê? Começou a aprender de uma forma errada, né? Sem seguir de fato, passo a passo, como ela deveria ter aprendido a praticar yoga. E muitas vezes eu já vi pessoas que já sabiam dirigir e quando chegavam na prova para tirar a carteira, tomavam bomba. Por quê? Por todas as manias, porque dirigia de uma forma errada. Então, muitas vezes, se você nunca praticou yoga antes, ou se você está começando, é a sua grande oportunidade de já começar da forma correta. Por quê? Inclusive, quando você tenta praticar sozinha, você corre riscos de fazer posturas da forma incorreta e gerar desconfortos no seu corpo. E quanto mais você continua praticando dessa forma, mais você vai gerando esses desconfortos no seu corpo. Se você já começa da forma correta, se você já começa aprendendo exatamente como você deve praticar, entendendo o que é o yoga, seguindo os passos, aprendendo a respirar, aprendendo as posturas da forma correta, como você pratica, tem princípios básicos, né, que você precisa saber antes de ir praticar as posturas, você já vai começar linda lá, né? Praticando da forma correta, segura, em casa, de uma forma muito mais confortável. Eu vou mostrar aqui, tô com um tapetinho aqui atrás, eu vou mostrar exemplos para vocês do jeito errado e do jeito certo de fazer posturas, para você entender essa importância
de ter esse acompanhamento e saber o jeito certo de praticar as posturas. Como que você vai saber o jeito certo? Tendo esse acompanhamento, essas orientações da sua professora de yoga online. Então, não é difícil praticar yoga. A questão é você tentar praticar, começar a acumular uma série de dúvidas que você não consegue esclarecer, que você não consegue tirar. Isso é como qualquer coisa nova que você começa na sua vida, principalmente atividades que são atividades onde você aprende através de um professor, outro ponto também. O yoga não é uma fórmula mágica. Coloca isso na sua cabeça. Você é um ser humano e você tem emoções que não são matematicamente calculadas. Então, não adianta você tentar uma fórmula mágica, como eu vejo algumas aí me pedindo. Quando eu tiver dor de cabeça, o que eu faço? Quando eu tiver crise de ansiedade, o que eu faço? Quando eu tiver dor de estômago, o que eu faço? Quando eu tiver... Não é assim. Por quê? Cada indivíduo é único e o yoga traz isso muito claro para gente. O que você precisa? Entender a base, entender os fundamentos, entender o que é o yoga, aprender as diversas técnicas e aí você começa a aplicar e vai vivenciando, experienciando num processo de autoconhecimento, onde você tem ali a sua professora de yoga para te guiar, E, inclusive, com as minhas alunas, a gente vai testando muito. Imagina, para você se tornar professora de yoga, você precisa ter, pelo menos aí, na minha visão, 1 ano de prática regular de yoga. Depois, você faz um curso de formação de 1 ano de yoga. E isso é um curso de formação base, tá? Eu já fiz uns 4 cursos depois que eu fiz a minha formação como professora de yoga. Inclusive, hoje eu sou yoga terapeuta, Que é a aplicação das técnicas de yoga em condições específicas de saúde, tanto psicológicas como ansiedade, depressão, a condições físicas, hérnia de disco, Questões no joelho, coluna e várias outras questões. Mas, voltando aqui, como eu estava falando, as minhas próprias alunas, quando falam, Babi, estou sentindo dor na lombar, o que eu faço? Eu vou dar várias opções, a gente dá várias orientações, experimenta isso e volta para mim. Me fala se funcionou ou não. E essa troca, Porque o nosso organismo é um ser vivo que está em constante mudança. Então, não é, estou sentindo A, faço B e sempre sai o resultado C. Não, você precisa ir conhecendo, vivenciando e, inclusive, indo além das posturas, entendendo os princípios que vão trazer o yoga de fato para a sua vida. Isso você não consegue, Eu não consigo transmitir para vocês através de uma postura, não é assim. A palavra do yoga, a filosofia do yoga, ela é algo transmitido em palavras. Por isso, por exemplo, que eu faço mentorias com as minhas alunas, que são mentorias vivas, únicas para cada turma, porque aquela turma está precisando ouvir naquele momento. Igual as lives que eu faço aqui para vocês. Eu nunca vi nenhuma professora de yoga, posso estar falando bobagem aí, mas até hoje, que faz tanta live assim como aulas práticas, porque eu não acredito que você só fazendo aula de YouTube vai resolver. Isso não é yoga. Você precisa absorver todo o conhecimento que eu estou aqui transmitindo para você, para que você consiga ter esse olhar sobre a sua vida e trazer as técnicas e práticas do yoga para que elas de fato funcionem. Adianta, por exemplo, você ficar todo dia repetindo para você: eu sou ansiosa, isso nunca vai mudar. Eu não consigo, eu sou ansiosa, isso nunca vai mudar. Você não vai conseguir fazer nada. Eu posso te dar 10.000 posturas aqui que não vai resolver, porque o pensamento ele é muito forte. E o yoga, ele vem não só através do corpo físico, mas muito dos pensamentos e dessas palavras que você absorve. E quando você está ali,
tentando sozinha, né, nas suas práticas, cada dia às vezes inventa aí uma aula diferente, não segue uma sequência, é você com você mesma, né? É mais ou menos você tentar fazer terapia sozinha, tem como? Aí você fica lá, ai, você não consegue fazer nenhuma postura direito, hein? Nossa, você não é capaz. Nossa, não é possível. Olha como sua mão não chega no seu pé. Nossa, você engordou uns quilinhos, hein? É você ali com você mesma. Então é muito importante que você tenha essa voz externa para te guiar nesse caminho de autoconhecimento e de equilíbrio, né? Eu tenho as minhas professoras de yoga que até hoje eu ouço live, eu tenho os meus gurus que eu estudo, leio livros, ouço palestras, por quê? Esse é o caminho do yoga, né? Um caminho de tradição oral muito forte, que você não encontra nessas posturas, em foto de postura, né? É muito além disso, é esse o poder que a gente tem do yoga transmitido por 5.000 anos. Por que através das pesquisas de yoga começaram a surgir muito recentemente? Tem pouco tempo que as pesquisas de yoga começaram a surgir de forma comprovada cientificamente. Porque não se precisava provar, né? Eu não preciso provar para as minhas alunas o que elas sentem, porque elas sentem. E foi assim que o yoga foi passado ao longo de muitos anos, com base nessa experiência. Eu fazia em mim, o professor, o guru, fazia nele, assim como ele aprendeu do mestre dele, e ele vivenciava, ensinava a experiência dele. Aquele aluno vivenciava ou guardava com ele, ou se tornava também um professor, um guru, vivenciava e transmitia isso. E assim o yoga foi passado através desses milhares de anos. E por que é muito importante você saber como você precisa, por exemplo, fazer as posturas, né? Porque primeiro você tem que ultrapassar um nível físico. Então você precisa ter um conforto na postura para depois você conseguir assim alcançar o seu nível energético, emocional. Então é tão importante você ter todos os recursos que você consegue com o acompanhamento para você ter segurança na sua prática, para você ter confiança e para você fazer uma prática confortável. Eu vou dar alguns exemplos aqui agora para vocês entenderem a nível de postura, né? Essa diferença entre saber se você está fazendo da forma correta, ter segurança da sua prática, que você conquista através de um acompanhamento. E tem muitas alunas minhas, tem por exemplo a Amanda, eu lembro ela me falando, né, que ela fazia as práticas antes de abrir turma, por exemplo, fazia as práticas cada dia aí, ia tentando uma aula no meu canal do YouTube, mas que quando ela começou a trilhar um caminho com um acompanhamento, ela teve uma evolução muito mais rápida, né? E eu bati muito a testa na parede, tentando sozinha. E a gente, de fato, quando tenta sozinha, você vai errar muito mais, né? Você vai precisar ultrapassar muito mais obstáculos do que quando você recebe mastigado aí, principalmente de uma professora, por exemplo, que vivenciou o caminho que você está tentando, né? Por exemplo, da ansiedade. Então, vou mostrar alguns exemplos aqui para vocês de certo e errado de postura para você entender a importância de você ter esse acompanhamento e ter essas informações, tá? Então, vou dar um exemplo para vocês da postura do gato e vaca. A postura do gato e vaca é uma postura que a gente tem em quase todas as práticas, pelo menos eu incluo em todas as aulas que eu monto, que é uma postura sensacional para trazer flexibilidade para a sua coluna vertebral, então te ajuda no alívio de dores nas costas, para expandir o seu diafragma, te ajudando a aumentar a sua capacidade respiratória, para te ajudar a respirar melhor, aumentando a sua imunidade e diminuindo a sua ansiedade. Só que o que acontece?
Quando as minhas alunas chegam até mim, e aí eu vou falar por esses erros que eu vejo, né? Para ajudar vocês hoje a conseguirem visualizar aí na prática de vocês, e quem nunca praticou antes, olha que oportunidade! Você já vai começar do jeito certo, nem precisa provocar esse erro, né? O que eu vejo? Postura do gato e vaca. Eu falo, inspira, eleva o olhar, eleva o quadril. Exala, arredonda a coluna. Aí tá aqui, ó, mexendo só a cabeça. Olha o corpinho todo rígido, todo parado, e não é movimento de cabeça. Olha o quadril todo rígido. Você precisa soltar a articulação do seu quadril. Precisa justamente trazer essa mobilidade para liberar essas emoções que estão travadas aqui. E o movimento é do seu tronco, da sua coluna, e não aqui pressionando a sua cervical. O que acontece se você fica assim? Você está jogando toda a força para sua cervical, que são vértebras super sensíveis, e não está trabalhando nada a sua coluna, não está expandindo nada o seu diafragma, não está liberando nada esse quadril. Então você não está conquistando nenhum benefício que a postura tem para te oferecer, justamente porque você não sabe que você está fazendo da forma errada, né? Como que é a forma correta? Você vai inspirar, olha, abrindo o meu peito, tô subindo o meu pescoço como se fosse uma tartaruga, ó, crescendo, e tô arrebitando o meu bumbum, ó, tô soltando, liberando meu quadril. E quando eu exalo, tô arredondando a coluna como se fosse um gatinho arrepiado. Trago aqui, olha, tô alongando toda a minha escápula. Trago aqui a minha cabeça bem para dentro e trago o meu quadril para dentro, porque eu quero movimentar ele, soltar. Inspirando, libera o quadril, eleva, abre o peito, ó, tô abrindo o peito. Exalando, arredondo, fecho. Aqui sim eu tô fazendo do jeito certo, ó. Tô expandindo a minha respiração, trazendo flexibilidade para minha coluna. Aqui sim eu estou conquistando os benefícios da postura. Outro ponto, vejo pessoas sentindo desconfortos no punho. A prática do yoga é para te ajudar a não ter esses desconfortos. É para você ter uma saúde, um punho saudável. Só que se você não sabe, por exemplo, que você não deve ultrapassar nunca a linha do seu ombro com a linha dos seus punhos, você vai trazer um acúmulo de tensão e um peso muito maior no seu punho. Fazendo assim, ó, já vi também gente fazendo assim, ó. Aí movimenta só o quadril, não movimenta a parte da frente e tá jogando todo o peso aqui pro punho. Olha, só de eu fazer aqui para vocês, né, eu já fiquei com desconforto aqui. Mas não é isso que é a postura do yoga. Por isso que é importante você ter esse acompanhamento e saber a forma correta de fazer a postura. Yoga é isso aqui, ó, leveza, fluidez, conhecer o seu corpo e respeitar princípios como esse que eu falei, do alinhamento do seu ombro com o seu punho. Então, se você aprende isso uma vez, você não esquece. E essa é a riqueza de você ter esse conhecimento. Você para sempre já está seguro e já sabe como fazer essa postura. Outro exemplo que eu vou dar para você. Postura da pinça. Meu Deus do céu! Dá vontade de puxar a orelha em todas vocês. A postura da pinça, Paschimottanasana, é uma postura maravilhosa. Ela vai te ajudar a desenvolver flexibilidade na parte posterior das suas pernas, vai te ajudar a alongar as suas costas, da sua coluna, vai te ajudar a diminuir a ansiedade, porque a gente faz uma flexão no quadril à frente, massageando aqui os órgãos abdominais e trazendo energia para esse centro energético localizado na região abdominal, que em equilíbrio te traz autoconfiança, coragem. Em desequilíbrio gera medo, insegurança, ansiedade. Então a gente tem que dar muita atenção para essa área do nosso corpo. E aí o que eu vejo? Vocês comentando.
Eu tenho uma mentoria com as minhas alunas que é só de ajuste de posturas. Eu fico aqui com elas repassando todos os erros que eu vejo que elas foram cometendo. E esses aparecem demais. Quer encostar a mão no pé a todo custo. Aí vai lá e faz assim, ó. Olha a minha coluna vertebral, tadinha. Tá toda curvada. Uma postura que seria para alongar as costas, trabalhando essa flexão do quadril que quase ninguém tem, porque a gente não desenvolve isso, só fica sentada encurtando, não alonga aqui esses músculos isquiotibiais aqui atrás das nossas pernas. Tá fazendo isso aqui, jogando o peso todo para sua coluna, jogando toda a tensão nos ombros. Aí fala assim: Babi, fiz a prática e fiquei com dor nos ombros. Tá errado. Dor é sempre um sinal do seu corpo falando: ei, conserta aí. Mas como que você vai saber se você tá fazendo do jeito errado? Se você tá tentando aí sozinha, não pergunta para ninguém, não sabe, nunca viu, né? Então, é importante para você ter todos os benefícios da prática que você corra atrás das informações para isso, para você de fato conquistar todos esses benefícios maravilhosos que a prática do yoga tem para trazer para sua vida. Então, por exemplo, se você faz aqui da forma correta e você não precisa ir lá na frente, aqui, ó, eu já estou alongando as minhas pernas e eu estou alongando a minha coluna e estou desenvolvendo essa flexão no meu quadril aqui e estou segura. Quem tem hérnia de disco não pode nunca fazer isso aqui, gente, pelo amor de Deus. Só que como você vai saber disso? Tendo um acompanhamento. Tá entendendo a importância de você ter um acompanhamento de uma professora de yoga que tanto vai te transmitir essas informações que você não sabe, você nem tem obrigação de saber. E, inclusive, existe um momento certo para você saber disso, né? Não adianta eu chegar aqui hoje, tacar um monte de informação em você se você nem fez uma primeira aula, nem sentiu e experienciou uma postura. Então, existe, inclusive, né, etapas que é importante você ir passando, você não sabe nem respirar. Já estou falando aqui de coluna curvada, né? Primeiro, aprende a respirar, depois traz isso para a postura, depois aprende a forma correta de praticar a postura. Então, esse é um caminho que vai te fazer conquistar benefícios muito mais rápidos de flexibilidade, de força no corpo, de diminuição da ansiedade, né? E vários outros benefícios que as posturas vão te trazer e todas as outras técnicas do yoga. Então, aqui é a forma correta de você praticar, ou com a mãozinha aqui, Paschimottanasana. E por que não existe fórmula mágica? Porque tem gente que consegue ficar só aqui, tem gente que não consegue nem ficar aqui e eu tenho que falar semiflexiona a perna, você vai começar aqui e aí depois você estica as pernas, esticou? Depois vai um pouquinho à frente, às vezes usa uma faixinha, eu vou indicando alguns acessórios. Então, existe esse caminho de graduação, de evolução que é individual, né? O seu corpo é único e por isso que eu falo, não se compare a mim. Olhe para você, né? O tamanho do seu braço é diferente do meu, o tamanho da sua perna é diferente da minha. Então, você precisa aprender como que você vai encaixar a postura no seu corpo para praticar de forma confortável e segura. E outro ponto que eu vejo muito, né, outro exemplo de postura que eu vejo muito é, por exemplo, a postura da prancha. Ai, meu Deus! A gente tem a prática da saudação ao sol, do Vinyasa, onde a gente tem uma postura que é a postura da prancha. Essa postura aqui é a forma correta. Aí vocês começam a praticar e não tem ainda força nos braços. E tá tudo bem, você tá praticando yoga também por isso, né? Para te ajudar a fortalecer os músculos do corpo. Mas você quer porque quer fazer aqui assim. Aí o que você faz? Desalinha o seu ombro com o punho, joga o punho lá para frente, cai com o quadril para baixo, jogando o peso todo para sua lombar, tadinha. E aí olha como é
engraçado. Aqui você está fortalecendo o seu abdômen, que é o seu core, que vai proteger você de ter e evitar ter dor na lombar. Aqui, fazendo errado, você joga o peso todo para essa lombar. Como que é a forma correta para iniciante? Se você não tem força no braço, e aí por isso que eu falei que depende. Tem aluna minha que tem força, tem aluna que não tem. Tem aluna que já pratica atividade física, musculação, tem aluna que estava sedentária aí há mais de 5 anos, tem aluna de 25 anos, tem aluna de 70 anos. Então isso tudo a gente vai olhando. Então, como que você tem que começar aqui? Coloca o joelhinho no tapete, afasta os ombros das orelhas, cresce e alinha os seus ombros com o seu punho. Tá ótimo que você tá da mesma forma. Fortalecendo o seu abdômen, fortalecendo as suas costas, fortalecendo os seus braços e desenvolvendo foco e concentração nessa postura. Por quê? A partir do momento que você tem que se manter estável nessa posição, traz a sua atenção para o momento presente e ativa áreas no seu cérebro responsáveis pelo foco e pela concentração. Aqui você faz uma prática segura, você colhe todos esses benefícios maravilhosos. Mas como que você vai saber disso, né? Tendo esse acompanhamento, né? E aqui eu trouxe alguns exemplos, tendo um acompanhamento de uma professora de yoga online, te passando essas orientações que eu estou dando alguns exemplos aqui para você hoje. E aqui eu trouxe alguns exemplos de posturas, mas isso se aplica em tudo do yoga. Então, desde postura, a respiração, a forma de respirar, qual respiração é melhor para você, como você se sente após uma prática, se você sentiu uma tontura, é algo normal? Se você sentiu dor de cabeça, se você sentiu dor na lombar, se você tem dor na lombar, se você, por exemplo, tem desconforto nos joelhos, existem outros cuidados que você tem que ter, então isso tudo vai te ajudar a trazer muito mais benefícios surpreendentes para a saúde do seu corpo e da sua mente. Comece a entender essa diferença e eu quero que vocês prestem muita atenção que yoga não são só posturas. Aqui é um exemplo. O yoga vai muito além, mas o que é esse além, Babi? Eu não consigo explicar para você em uma live. 5.000 anos de conhecimento, né? Imagina, não dá, não encaixa. Então, para que você de fato conquiste todos os benefícios sensacionais que a prática do yoga tem para te proporcionar, benefícios físicos, mentais, emocionais, como a libertação da ansiedade, é importante que você de fato, trilhe esse caminho de autoconhecimento, de equilíbrio, com esse acompanhamento, para que você tenha uma prática completa, segura e absorva de fato todos esses benefícios e esse conhecimento de uma forma completa, ok? Um beijinho. Namastê!